E esses aqui agora, que tá aqui, essa Na edição. mesma época que em 2014, parece que quando eu começo a produzir, eu produzo um bocado de uma vez só, porque a gente fica trabalhando paralelamente, não é? Então o resultado sai tempestivamente. Então, em 2014, eu também estava em contato com a editora Pragmata, no Rio Grande do Sul, de Sandra Veronese. Uma pessoa também fantástica, que tem uma revista online e que eu participo também. E ela perguntou a quem participava da revista se queria participar de um concurso para textos infantis da ONG Cataventos. A ONG Cataventos, ela trabalha lá no Rio Grande do Sul com crianças, né? E também com animais. E é uma ONG enorme. Eles trabalham normalmente no gasoduto. É um espaço enorme, fantástico lá. E eles fazem oficinas. É um planejamento durante o ano inteiro, com diversas linhas de atividades. Então, eu fui participar para contribuir com livros infantis para serem contados, né, pelos contadores de histórias de lá desse projeto para crianças. E ele, no primeiro formato, é um formato mais econômico, né, que era para eles adquirirem, os pais, e levarem livro de bolso, né? E depois nós conversando, eu digo, não, vamos produzir um livro com um pouco maior, não é? Não colorido dentro, né, para não ficar tão alto custo, mas que seguindo a nova moda, que é excelente para que a própria criança faça a pintura, né? Vá colorir, né? Realmente. Então, os temas, Nossa Morada, são poemas de valorização ao meio ambiente, à terra, à vida, não é? Ao eu, né? A própria criança, né? Que é muito importante. O Menino e o Cavalo é um poema, não é? De um menino valoroso que ama o animal, né? Esse animal cavalo. E temos... Achei fantástico esse título, O Dia em que o Boi Falou. Que fantástico. E é fantástico mesmo. Também quando me contaram, foi o seguinte, isso aqui é uma lenda potiguar, certo? E surgiu no Vale do Ceará-Mirim. Então, essa lenda foi me contada, assim, estava conversando lá no trabalho, né? E a Maria das Dores, que ela era do apoio, né? Por sinal, ela até teve um AVC, encontra-se muito doente, né? Mas era uma pessoa fantástica. Aí, conversando, que ela sabia que eu gostava de escrever, aí contou-me esse conto, que é sobre a época da escravidão, né? E é uma lição de liberdade, de respeito ao outro e principalmente de valorização do trabalho humano. Então, eu disse, Maria das Dores, eu gostei tanto da história que eu vou fazer uma adaptação, vou escrevê-la, né? E fiz a adaptação, o pessoal da Cataventos também gostou, não é? Só teve, assim, uma coisa, porque a ilustradora foi gaúcha e o dono da fazenda, né, saiu com o bigode gaúcho. Mas isso é ótimo, porque é a interação, o intercâmbio cultural, né? Olha, esse texto é um dos meus textos mais lidos na página da escrita, que é da editora Comedi. Ele já tem mais de 20.000 leituras, acessos, né? E outros também já estão, né, nesse patamar. Mas aí me surpreendeu, né? Foi por isso que eu publiquei. Fora isso, eu tenho outros textos infantis, uns sendo trabalhados, outros que eu já publiquei em coletâneas, mas que aí a gente tem que se programar para dar continuidade, né? Então, brevemente, vem mais. Para encerrar esse nosso papo aqui, passar a palavra aos nossos declamadores, que vão declamar poemas dos seus livros,
Eu queria só que você falasse a questão da sua participação em coletâneas, inclusive em coletâneas internacionais, rapidamente, para a gente passar para a segunda parte. Certo. Quantas coletâneas? Você sabe quantas você participou? Não, eu estava conversando com a dona Leda Varela, ela na reunião da AGEB, que ela é a presidente da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Rio Grande do Norte, que eu faço parte também. Ela disse, Jânia, você já está em mais de 200 participações. E eu acredito sim, porque eu perdi já as contas. No começo, eu comecei a relacionar para fazer como é currículo. Mas depois eu digo, não, isso aí não importa, né? O importante é que a obra circule e circule por muitos lugares, não é? Isso que é importante. E também eu faço parte da mesa do escritor, né, se vocês quiserem, quer queira, quer não, dar visibilidade a nós, tem uma mensalidade, uma anuidade, né, mas é pouca coisa. E a gente apresenta as nossas obras para o Brasil e para o mundo. Hoje eles têm mais... Bem, eu não vou dizer a quantidade, mas muitas editoras estrangeiras, tanto nos Estados Unidos, na Europa, né, por aí, né? Então, eles vão vendo o nosso trabalho, a gente apresenta lá e depois o pessoal conversa. Já recebi muitas propostas. Agora, por exemplo, eu não quis ainda afiliar-me a uma editora, né, que, assim, como empregada, né? Porque eu ainda não sou empregada nenhuma e já estou assoberbada, porque diz, olha, tal texto, tal dia, faça um trabalho para isso, para aquilo outro. Então, eu tenho que dar conta. E, às vezes, eu fico estressada, porque eu não tenho, porque é muita coisa, né? Eu tenho que conseguir tempo para trabalhar, assim, 6 horas só com escrita, né? Em todos os ramos. Então, esses contatos começaram com a primeira coletânea da SPVA, né? Porque vieram para ela participar, eu acho que uns 4 autores nacionais. Então, quem fez o prefácio foi, eu acho que é Valinhos, eu não sei o primeiro nome dele, não estou lembrando agora, que é um escritor importantíssimo no Rio de Janeiro, que foi colega de Paulo Augusto, na Universidade Fluminense, que o senhor estudou na Fluminense também, não foi, doutor Rubens? Então, eu acho que nessa Universidade Fluminense é onde tudo surgia, porque, inclusive, a nossa Jussara Queiroz fez cinema nessa Universidade de Cinema também, que a USPVA já homenageou também, não é? E Paulo Augusto conheceu Francisco Igreja, que era um português. Aí hoje eu já vi que ele foi professor universitário, parece que foi professor da área do jornalismo no Rio, né? E foi também o fundador da APEG, que eu hoje sou sócia já há um certo tempo, é a Associação Profissional de Poetas e Escritores do Rio de Janeiro. E hoje o presidente é Sérgio Jerônimo. Inclusive, Glenda Mai, quando era presidente, veio aqui e foi quando ela me convenceu a me associar, que eu não queria, né? Mas aí eu faço parte de diversas associações, nacionalmente e internacionalmente. E hoje, inclusive, eu quero fazer o registro, é o aniversário de 10 anos da Associação Poemas à Flor da Pele, do Rio Grande do Sul, fundada por Soninha Porto, no Iocute, não é? Orkut, né? Orkut. E cresceu tanto que tornou-se uma associação e espalhada pelo mundo inteiro. Então, eu tive a honra de participar do concurso 10 anos de poesia, de poemas, e recebi uma menção honrosa que foi entregue agora à tarde, né? E eu não pude estar lá porque eu estava aqui. Então, fazendo esse intercâmbio e divulgando esse trabalho, né, de lá e o nosso para eles também. E para o mundo inteiro. Então, tive muito prazer. Você é uma poeta del mundo também, né? Também, Poetas del Mundo, outro canal que nos abriu. Eu fui a primeira que a me filiar aos Poetas del Mundo e levei a ideia para a SPVA. Eu não sou muito de obrigar ninguém a ser nada, mas eu falei, diversas vezes eu falava, não é, que me encantava o projeto dos Poetas del Mundo. Então,
Depois, outros colegas se associaram, montaram Det Hack. Quando ela se associou, então ela encampou a força dos poetas del mundo, divulgou bem. Do Rio Grande do Norte, perante Poetas del Mundo. Perfeitamente. Det Hack é embaixadora, Poetas del Mundo. E agora ela está viajando, né? Os outros são cônsul, né? Os demais são cônsuls, né? E eu não sou nada, eu sou só participante, né? Eu sou dos Poetas del Mundo e assim, a minha honra principal que eu tenho de ser dos Poetas del Mundo é participar das coletâneas produzidas pelo poeta Alfredo Azes, chileno, e rodar o mundo inteiro homenageando esse ícones da cultura universal. Então, um aplauso à criação Arias Manso, que já veio aqui a Natal, Arias Manso, né? E foi antes de começar o movimento dos embaixadores, né? Então, ele foi muito recebido, foi recepcionado por Det Hack, porque nós pensamos em fazer o primeiro movimento aqui, mas naquela época não aconteceu. A minha primeira viagem ao exterior foi por causa dos Poetas del Mundo, mas eu perdi o avião antes de viajar e perdi o encontro e fiquei perdida lá em Paris, mas depois Deus me encontrou e eu consegui voltar, né? Mas foi bom porque aí eu comecei a perder o medo do exterior, né? Então, depois teve o Varal, né? Jaqueline Asme, uma pessoa fantástica, maravilhosa, que agora deu uma parada, né? Mas foi quem me levou à Feira do Livro, ao Salão do Livro de Genebra. E agora nós vamos ter nosso representante, doutor Rubens, que vai com Janine Rosa, né, no próximo ano. Então, essa interação internacional é fantástica, porque leva justamente a nossa escrita, as nossas letras, a nossa fala, a nossa palavra, o nosso costume, o costume potiguar, esse nhenhenhen da voz, que é diferente, para o mundo inteiro. E isso me satisfaz. Muito obrigada. Muito bem. Então, vamos entrar na... É porque nós vamos entrar na segunda parte da declamação dos poemas agora. E a nossa presidente também quer falar ali. Então, Paulo, faça aí. Eu não sei se essa pergunta eu posso fazer agora ou individualmente, né? Com relação a essa Poetas del Mundo, é uma associação, é isso? Você já está convidado a participar. Depois eu lhe darei as coordenadas. Puxar aqui o tempo agora, né? Então, eu vou passar a palavra para a nossa presidente, Osane Gomes, para falar. passar. Ter a sua palavra.